Rádio. A rádio oficial de quem investe. De Sérgio Sanita na ponta da conexão conosco, meu parceiro, bem-vindo para nossa conversa. Vamos lá aquecer então os motores. Sanita, é um dia estranho e um dia difícil para o comprador de bolsa, porque nós temos da porta para dentro muita especulação sobre essa PEC. Isso se traduz numa curva de juros que está pedindo uma média de 20 pontos base em toda a sua extensão, contratos curtos, médios e longos. Dólar avançando 0,40%, R$ 5,391. E o Indifut caindo 0,60%, 108.900. Também pudera, não é? Como é que a bolsa vai subir com uma curva de juros que está estressada neste patamar? Então, Sanita, me parece que para quem está comprado é um dia bastante difícil, amarrado e da porta para fora. Aquela apreensão diante da ata do FONC. Fique à vontade aí para aquecer os motores para mais um Mercado à Vista. Sanita, bom dia. Bom dia, realmente um dia bastante pesado e volátil, né? Deve seguir volátil como a gente está vendo. Hoje dia de dados muito importantes aí, seguro-desemprego, PMI, ata do FONC, é o famoso dia aí de quem gosta do giro louco, né? A volatilidade é enorme ali, dá para pegar umas boas operações em trades rápidos, índice, dólar, mas realmente para quem está comprado um dia mais difícil, um dia que aponta a ser um pouco mais pesado, um pouco mais baixista, a gente já vê essa distorção muito grande no nosso mercado, né? Começando uma tendência forte de queda e os mercados emergentes, S&P, inclusive uma tendência de alta. Inclusive mostrei ontem aqui no fechamento de mercado na TC Rádio, que desde as eleições até a data de ontem, o EWZ estava caindo mais de 11%, enquanto a gente via os melhores emergentes ali com uma alta de mais de 15%. Então, a disparidade está muito grande por conta dessas incertezas fiscais que a gente tem, falta aí de nome na economia, na fazenda e detalhes que precisam ser definidos para essa PEC. Então, realmente um dia volátil e o nosso mercado segue aí um pouco mais baixista por conta dessas incertezas. Bom, eu preparei alguns destaques aí de alta e de queda do pregão de ontem, começando com os destaques de altas. Usiminas subiu ontem 3,92%. Apesar da alta, o papel segue travado, aí segue congestionado aqui, né? Já há 2 meses aí o papel trabalhando entre em range de 8 e 7 reais, então nada a fazer por enquanto até que rompa essa região dos 8, 8 e 15, e aí vai começar a apresentar uma simetria interessante para buscar ali uma região de gap, né, que ficou em aberto nos R$ 9,23. Por outro lado, se o minério continuar trazendo um viés mais baixista de médio a longo prazo e os Minas perder esse patamar aí dos R$ 7,680, a gente vai começar novamente uma possibilidade de uma queda mais abrupta no papel. A gente olha para o lado esquerdo do gráfico e vê que o papel está em mínimas aí de bastante tempo, né, lá de julho de 2020, perdendo essa faixa aí dos 6,80, vai começar a apontar para um suporte lá no 6,30. Cenário difícil para os Minas, que está no curtíssimo prazo bem defasado em relação aos seus pares aí, como Vale, como Gerdau, né, que estão muito mais fortes, e até mesmo o CSN, que apresentou uma reação mais forte aí nos últimos dias. Destaque de alta de ontem também foi a Aeris 3, que apresentou uma alta ontem de 3,90, contudo segue numa tendência forte de baixa, renovando mínimas históricas o papel, né? Tá fazendo um zigue-zague descendente. Se perder essa região de 1,47 aponta como alvo desse último pivô R$ 1,29. Compras aqui apenas quando o papel conseguir romper, né, essa região aí de canal de baixa. A média de 50 pode servir como um belo parâmetro aí, então a Aérea precisa romper ali a região de R$ 1,99, R$ 2 para começar a estabelecer um viés um pouco mais altista, né? E então, por enquanto, o papel segue apontando para mais quedas aí. Veja que tocou ali ontem a média de 9, hoje já abriu os trabalhos, apresenta uma alta de 0,63, mas segue num zigue-zague descendente. Outro destaque de alta ontem foi CSNA 3, que apresentou uma alta de 3,52, acabou devolvendo boa parte dos ganhos, mas mesmo assim fechou com uma alta relevante. A gente tem um movimento já de início de uma tendência de alta, diferente do que a gente acabou de ver em Usiminas, mas para o papel dar sequência nessa tendência mais forte, vai precisar romper agora o topo ali na faixa dos 15,5, tá? E nesse cenário que consiga romper, inclusive, a gente tem uma leitura de um fundo duplo, que projetaria um alvo lá na faixa dos 17,5 para o papel, a média de 200 está caindo, está convergindo para essa região, mas vem apresentando mais força, né, do que os Minas que a gente acabou de ver aí nos últimos pregões. Vamos ver se consegue no decorrer dos próximos romper a região dos 15,5, 15,60. Vai ficar bem interessante se isso acontecer.
Destaques de queda agora, Ocean Pact é uma small cap, aí tem pouca liquidez, então muito cuidado, negocia uma média, né, de 680 mil ações por dia, o que daria ali por volta de 1,5 milhão, um pouquinho mais, dado o preço atual que se encontra. O papel vem numa tendência de baixa de curtíssimo prazo, fazendo um zigue-zague descendente. Se perder aqui essa região da média de 200 vai ficar feio, né? Ontem caiu 39%, hoje já abriu os trabalhos, já vai caindo em 90% e está tentando segurar na média de 200 períodos. Então, muita atenção que se perder essa média, vai apontar ali para uma região de suporte dos 2,30 a 2,20, tá? Tendência aí de baixa já estabelecida no curtíssimo prazo, depois de fazer um belo movimento altista, então requer cuidados. Outro destaque de queda foi Plano & Plano, uma empresa que estava performando muito bem, né, em relação aos seus pares, uma forte tendência de alta, mas agora já está dando uma leitura aí de um topo duplo, perdeu a média de 50, veio tocar nos últimos dias a média de 9, ontem caiu forte e está com um viés um pouco mais baixista. Ontem a queda foi de mais de 6%, já abriu os trabalhos hoje caindo aí mais de 1 no momento, e o papel tem uma região de suporte intermediária ali na faixa dos 3,5, se perdida, é um papel que pode tranquilamente buscar ali a região dos R$3 na média de 200 períodos, né? Veja que o papel mostrou um rally enorme das suas mínimas aí de julho para o topo aqui de novembro, uma alta de 160% e agora começa uma correção um pouquinho mais ampla. E outro destaque de queda foi Panvel, que apresentou aí no dia de ontem uma queda de 6,03, hoje abriu os trabalhos também caindo aí mais de 1%, papel que vinha numa bela recuperação, mas deixa uma leitura agora de um topo duplo, perdendo aí ontem a retração de 68, ou seja, sugere que se não voltar logo para cima desse patamar aí dos 10,70, o papel comece uma tendência mais baixista, buscando ali regiões de mínima do ano, na faixa dos R$9 a 8,92 foi a mínima, então o papel segue pesado aí e traz realmente uma leitura de mais cautela nesse momento. Bom dia, Sanita. Só para informar aí os nossos ouvintes, Ibovespa na mínima intradiária já está em campo. O índice recuando 0,23% a 108.790 pontos, enquanto o Dolfut está avançando 0,45% a R$ 5,394. Daqui a pouco a gente mergulha aí de fato com mais intensidade no mercado à vista. Enquanto isso, vamos contemplar os pedidos dos nossos ouvintes que já estão chegando por aqui, começando com o Petri 4, pedido do João, Sanita. Vamos lá. Petro, né, bastante volatilidade aí, no dia de ontem o papel estava caindo e caindo forte, acabou se recuperando, ontem ficou com data X, né, dividendos gordos ali distribuídos, o papel chegou a estar caindo 5,35% e fechou com uma queda de apenas 0,98%, o papel está se sustentando ali a todo custo em cima dessa média de 200 períodos, na região ali dos 23, né, reais, se perder essa faixa aí vai começar a apontar agora com os valores ajustados, né, com um dividendo de R$ 3,35 que distribuiu, ali é a região dos R$21, né, região que foi topo ali em julho. Antigamente essa região era a região dos 24, agora com dividendos e ajuste é R$21, uma região mais forte de suporte para Petro. Tem suporte imediato aí nas mínimas tocadas no mês de novembro na faixa dos 22,5, perdendo aí, continua apresentando um viés baixista. Contudo, como a gente vem tocando essa região, vai se sustentando por aí, se o papel voltar a mostrar força, pode sim dar uma leitura de um fundo duplo, à medida que consiga romper essas máximas aí da metade do mês de novembro, onde chegou a bater 24,80, 24,79 para ser exato. Caso consiga esse movimento mais forte, vai dar uma leitura de um fundo duplo e aí o papel pode reverter sua tendência de baixa para alta. Eu acho que cenário um pouco mais difícil de acontecer nesse momento de maior aversão ao risco, de muito ruídos políticos que vem acontecendo, então vamos ficar atentos aí, não vejo uma compra tão convidativa nesses níveis, a não ser que o papel volte a testar a região dos 21, quiçá uma região um pouco mais abaixo, ali 19 a 18 reais. A Terezinha quer saber sobre Vale 3. Boa, vamos lá. Vale, papel que vem em tendência de alta aí no curtíssimo prazo, né? Vem num zigue-zague ascendente.
Ontem aí o papel apresentou uma alta de 0,28, mesmo num dia de maior aversão ao risco. Hoje já abriu os trabalhos, está subindo 0,70. É um papel que fez uma leitura lá atrás, né, do padrão de reversão aí altista, um ombro, cabeça, ombro. Rompeu média de 200, rompeu o topo ali do mês de outubro na faixa dos 79,5 e agora segue com bastante folga aí na sua tendência de alta para buscar novamente essa região de máximas no mês de novembro. Chegou a bater 84,77 e aí ficaria livre para o papel vir buscar testar esse topo de junho na faixa dos 86,47. Minério segue se recuperando, o que é ótimo para Vale, siderurgia e mineração, e é um papel, né, que como tem exposição ao dólar, nesse momento de maior aversão ao risco que o dólar segue estressado, se beneficia, né? A gente vê esse movimento altista em Vale, em Suzano, em VEG, que são empresas que têm essa exposição ao dólar e começaram a trazer uma bela tendência de alta, não é diferente com Vale. Só veja uma mudança de patamar aí se a gente fizer um pivô de baixa aí, o papel vier virar as médias mais rápidas para baixo, e especialmente isso pode acontecer se virmos um minério corrigindo e uma China aí trazendo uma correção também um pouquinho mais ampla. Ibovespa renovando mínima intradiária por aqui, 0,65% de queda, 108.327 pontos. Dalfut segue em alta, 0,53% a R$ 5,400 agora. Acabou de renovar a máxima intradiária, 0,56% de alta. Voltando aos pedidos, o Janis quer saber de Prio 3. Boa, vamos lá. Vem trazendo aí no curtíssimo prazo uma correção, depois de o papel alcançar o maior patamares aí em muitos anos, né? O papel segue numa franca tendência de alta, especialmente depois que rompeu esses 29,70, foi uma região testada aí diversas meses durante o ano de 2022, estava com muita cara de que o papel prosseguiria numa tendência forte de alta. Prosseguiu, rompeu os 29,70 e foi reto lá basicamente para a faixa dos R$ 39,00, né? A máxima aqui inclusive desse movimento foi ali 39,25. Trouxe uma correção ampla, né, nos últimos pregões, natural devido à correção também do petróleo, mas a tendência de alta prossegue, né? A gente poderia traçar aqui para Prio, conectando os últimos fundos, uma linha de tendência de alta, enquanto não perder essa linha de tendência, segue apontando para mais altas. Um parâmetro importante ali, né, para quem não quer trazer um parâmetro subjetivo, que seria traçar uma linha, a média de 50, que passa ali hoje na faixa dos 32,30, pode ser usada como parâmetro. Então, caso venha a perder a média de 50 períodos, aí sim a gente pode ver uma reversão de tendência no papel. Por enquanto segue bem, né? Obviamente vai ter que voltar a superar a média de 9 e a média de 21, ali na faixa dos 35,60, 35,80. Se conseguir esse feito, deve voltar a testar o topo do movimento lá nos 39, 39,25. Das Junior Oils, a minha preferida, tá mostrando um belo movimento aí e continuo vendo tendência de alta para o papel até que essa reversão mais forte seja sinalizada no gráfico. O Ricardo pede papéis de CBAV3, Sanita, Companhia Brasileira de Alumínio. O papel segue pesado aí no curto prazo devido à correção das commodities, né? Mas a gente pode inclusive ter uma leitura de indefinição, né? Papel que está aí já há 2 meses, de setembro, final de setembro, agora final de novembro, dentro desse caixote, chegou a romper temporariamente essa região de resistência, mostrou ser um rompimento falso, e o movimento mais provado em rompimentos falsos é que haja um movimento forte na direção contrária. Rompeu o falso para cima, o que é que acontece? Movimento forte na direção contrária, ou seja, movimento de queda. Foi exatamente o que aconteceu no papel. Tá vindo testar o fundo aí dessa região de congestão, e se perder aqui aí fica feio, né? O papel pode vir testar a mínima do ano ali na faixa dos R$ 9,19. Só vejo compras aqui se ele voltar efetivamente a romper essa região dos 11,70, 12 reais ali, né? 11,70 não, melhor dizendo 12,30, rompendo e começando um zigue-zague, aí abre caminho para voltar a testar a região da média de 200, lá na faixa dos 14,30, que inclusive foi a região de máxima recente ali estabelecida no mês de setembro. Para fechar os pedidos aqui do meu lado, a Milana Barros quer saber de 3 papéis: CLSA3, BRIT3 e também Sequoia. Boa, vamos lá. São papéis aí que estão sofrendo bastante, né? Inclusive os 2 primeiros têm pouca liquidez. Trouxeram uma correção ampla aqui recentemente, né? Clear Sales é o primeiro, mas depois de trazer um belo movimento de alta. O papel veio renovando, mínima histórica caindo muito forte. Das mínimas, contudo, até a máxima desse movimento, teve uma recuperação relevante, né? De mais de 90%. Contudo, está num ponto bem perigoso. Por quê? Porque a gente deixou
topos ali basicamente no mesmo nível, perde agora uma região de fundo ali do início de novembro, leitura de topo duplo. A média de 100 vem conduzindo os preços aqui, ó, veja que testou diversas vezes durante as 2 últimas semanas, e se perdido esse patamar é um papel que pode vir rapidamente testar a mínima ali do mês de setembro, onde chegou a bater a faixa dos R$ 4,75. Está num ponto bem perigoso, não vejo compras agora, até que o papel volte a zigue-zaguear e romper essa região de topo ali na faixa dos R$ 6,40, R$ 6,50. O segundo papel, Brit 3, também um papel aí small cap, pouca liquidez, trouxe um movimento muito parecido com o que a gente viu no Clear Sales. Estava renovando mínimas históricas, deixou inclusive, ó, esse daqui é um clássico de livro, né? Muito simétrico o movimento, um fundo duplo. Deixou o fundo duplo, trouxe uma baita reação no papel. Se a gente medir aqui das mínimas ali do mês de julho até a máxima do mês de setembro, foi uma alta relevante de 122%. E agora, nesses últimos meses, o papel segue um pouco travado, um pouco indefinido, inclusive a gente pode ler um caixote aqui. Mas, como a gente teve um movimento muito forte, topo, corrige, marca fundo, topo, corrige, se perder aqui a leitura vai ser de um topo duplo, e aí o papel pode corrigir forte. A gente projetaria essa distância para baixo, perdendo aí essa região de mínimas do mês de setembro, que está na faixa ali dos R$ 2,90, o papel projetaria um alvo lá no R$ 1,95. Então, muito cuidado, o papel pode estar revertendo tendência aqui no curto prazo. Para quem tem posição, eu estoparia se o papel fechasse abaixo dos R$ 2,90 e está muito próximo de perder esse patamar. Só vejo compras se o papel voltar a mostrar força e romper aí nessa região que a gente lê com uma congestão por enquanto, ali na faixa dos R$ 3,70. E Sequoia, papel que também vem sofrendo bastante, renovando mínimas históricas, né? Apresentou queda nos últimos pregões aí. Ontem, por exemplo, caiu 3,53%, hoje abriu os trabalhos, vai caindo 2,13%. O papel segue em franca tendência de baixa, zigue-zague descendente, né? E o papel tem a mínima histórica ali nos R$ 2,99. Se a gente projetar um pivôzinho mais curto aqui para ter um alvo mais factível nesse curto prazo, se o papel vier perder a mínima, que foi 2,99 aí, a mínima estabelecida na semana passada, projeta um alvo inicial de R$ 2,67. O cenário segue bem pesado, bem baixista para a Sequoia, que vem sofrendo muito, né, dado que ela é uma empresa de logística que fornece para o varejo está nessa crise enorme aí, uma tendência de baixa, taxa de juros muito estressadas. Sequoia vem sofrendo bastante por conta desse cenário e segue, infelizmente, numa tendência forte de queda aí, renovando mínimas históricas. Muito bem, Sérgio Sanita, 10 horas 14 minutos, só registrar que a bola está rolando para a Alemanha e Japão, quase 15 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. O que os gráficos dizem aí? Qual é o seu placar e a sua aposta, hein, Sanita? Pô, se a Alemanha não ganhar de uns 2-0, fica feio, né, meu? Mas tá difícil, hein? Dos 2-0. Ultimamente, o que tá tendo de zebra e 0-0 nessa Copa em tão pouco tempo. Bom, isso é outra história. Em relação aos pedidos aqui no chat do YouTube, deixa eu mandar um super abraço para Wellington Barbosa, que quer saber de GGBR4, ou seja, Gerdau. Essa tá bonita, hein? Papel em franca tendência altista. Olha só, tá com cara de um novo pivô aqui. Eu até deixei marcado a máxima histórica do papel, 29,80, né? A gente pega o gráfico mensal aqui para ficar mais fácil de visualizar, que foi atingida lá em maio do ano passado. O papel ficou um pouco mais lateral, se a gente considerar o gráfico mensal, né? Porque deu uma esticada muito forte. Então fez aquele famoso descanso técnico e se romper aqui é um papel que está muito bonito. Projeta ali, né? Se pegarmos a mínima máxima desse movimento projetado para cima, daria um alvo lá nos R$40. Caso venha no decorrer aí dos próximos dias, próximas semanas, romper os 29,80. Isso considerando aqui o gráfico mensal, né? No gráfico diário, o papel segue em franca tendência de alta também. Tem um pouquinho de sobrecompra, mas nada relevante. E se nós projetarmos um alvo, né, desse último pivôzão aqui, vou tomar como base esse fundinho para não ser um alvo tão agressivo, projeta ali um alvo nos 32,62. Então, papel rompendo a máxima do mês de novembro, que foi 29,61, projeta 32,60. Muito forte o papel, se você comparar, por exemplo, com os Minas, né? Dá até dó, olha só. No ano, a gente vê Gerdau subindo 20,82. E os Minas no ano vai caindo 47,23. Então olha só a diferença, papel em franca tendência de alta.
E aquilo, né? Aquele famoso, mas já subiu demais, tá caro, é o famoso cara que acaba ficando mais caro. Então por isso que é sempre importante, você gosta de ter papéis que estão distorcidos, papel que você acredita em fundamentos para se recuperar, legal, mas o importante também é ter na sua carteira papéis que estão em tendência de alta. São nessas que efetivamente você tem uma probabilidade maior de ganhar dinheiro. Boa, Sanita. Saímos de Gerdau. Faz tempo que eu não te pergunto sobre o dólar. Vou pegar carona no Otávio Vilela aqui, que tá falando sobre eventuais possibilidades de dólar a 5,70. Qual que é a sua visão? Traz um pouquinho pra gente, Sanita. Rapaz, eu acabei de zerar uma operação, acabou de piscar na tela aqui uma vendinha no dólar, né? Olhando aqui o gráfico, né? Deixa eu até fechar aqui. Olhando aqui o gráfico, né? A gente está chegando numa região de resistência aqui dos 5.400 pontos. O Gui fala muito desse ponto, né? Um divisor realmente de águas. E se a gente fechar o diário acima desse patamar aí, o negócio começa a dar uma azedada boa. Se a gente colocar o gráfico diário, se a gente romper essa região muito forte de resistência de 5.400, a gente volta a mirar aquele dia que teve bastante estresse no dólar, onde ele chegou a bater ali 5.548 pontos. E aqui, obviamente, que é uma mudança de tendência completa, porque se nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente vira o dólar fazendo esse movimento de pivô, meu amigo, aí a gente vai começar a apontar para o topo de julho, onde o dólar futuro ali chegou a bater na região dos 5.690 pontos. Então o cenário segue bastante estressado, um mercado de incerteza, um mercado que está aguardando dados da PEC, aguardando aí nome para a economia, apesar, né, até vocês citaram esse ponto, de a taxa de juros estar mais alta, cobrando mais, e é um cenário onde efetivamente espera-se que o dólar diminui. Num cenário de aversão ao risco não tem conversa, meu amigo, é compra dólar e venda de índice, e aí o dólar tem essas disparidades aí em relação ao país que tem a maior taxa real do mundo, que é o Brasil, né? Infelizmente, a gente segue com um cenário ainda altista para o dólar. 10h18. Temos os últimos dois papéis aqui. O Éder Aires pede MRV, Sanita. Boa, vamos lá. MRV apresentando aí no momento uma queda de 1,18, vem numa tendência de baixa, né, relevante. E olha só, deixou um padrão bem interessante aqui, uma figura de reversão. De tanto eu falar, vocês já aprenderam por osmose. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui, ó? Um ombro, cabeça, ombro, padrão de reversão baixista. Então, tá muito factível de que se a gente fechar abaixo desse fundo aqui, ó, de julho, ali na faixa dos R$8,30, né, 8,20, o papel comece a mirar a mínima ali de junho na faixa dos R$7. Cenário bem difícil para empresas do setor imobiliário, dado o estresse na curva de juros, tá? Então, tendência de queda muito relevante. Veja, né? Depois o papel virou médias para baixo, ele até veio estressar um pouquinho a média de 21, mas no curtíssimo prazo, pancada para baixo, estressa a média de 9. Pancada para baixo, estressa a média de 9. Pancada para baixo e vai nesse movimento até que a gente veja a virada de médias, início de um zigue-zague ascendente. Esse cenário só acho factível se a gente realmente tiver uma PEC aí que não seja tão pesada em relação a furar o teto aí, né? Quanto fure, se que furar já tá dado, mas quanto fure o teto, e a gente tem um nome aí, possivelmente mais técnico para ministro da Fazenda. Se isso é um nome político, a gente deve continuar com esse estresse aí. Muito bem, Sanita. E o último que nós separamos aqui, toca em varejo, papel de Via Varejo. Pesado, hein? Via, Magalu, especialmente Americanas, seguem pesadas. Via vai apresentando uma queda hoje de 1,74%, leitura, né, de um padrão de reversão que a gente viu muito também claramente em Magalu, perdeu os 2,90 ali, Via ativou um padrão de venda, o papel cai muito forte nas últimas semanas e o alvo, né, de toda essa estrutura é longo, R$1,72. A gente está numa região intermediária de suporte aí nos 2,20, se perdido, o papel aponta para a mínima do ano, que foi R$1,76. Cenário muito estressado, muito parecido com o que eu expliquei, né, para MRV agora, setor imobiliário, depois que fez esse padrão de pivô, ou quiser ler aqui o ombro, cabeça, ombro, tanto faz, o papel cai forte e toda vez que repique ali faz um teste na média de 9 e cai, né? Verdade que está um pouco distante agora, tem espaço para um repique até as médias, mas perdendo esses R$2,20, infelizmente, o papel tem uma probabilidade maior de buscar esse R$1,70 aí, que foi a mínima do ano. Só vejo compras agora, como eu disse, à medida que a gente tem uma PEC melhor que esperado aí, e tecnicamente rompendo o canal de alta aí, iniciando um zigue-zague ascendente. Por enquanto, é um cenário um pouco improvável diante de todas as incertezas que a gente tem no radar.
Muito obrigado, hein, Sanita? Receba o nosso abraço. Amanhã a gente volta a conversar, amigo. Em ritmo de Copa como em nenhum outro dia, porque o Brasil vai entrar em campo. Já tá com palpite aí de Brasil no gramado, Sanita? Contra a Sérvia amanhã 3-0 tá de bom tamanho. 3-0 tá de bom. Alavancou, hein, Sanita? Tá bom. Um abraço, até amanhã. Valeu, até. Valeu. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.